Eu deveria ter percebido que o emprego de entregadora de pizza era uma furada quando o cara me contratou sem nem olhar além do meu nome no currículo. Ele apertou os olhos para o papel e disse: "Contratada, Dino." Ele pronunciou Dino. "Na verdade é Dino", eu disse. "Tipo dinossauro." Ele me olhou feio. Um italiano de aparência bruta que provavelmente guardava um taco de beisebol embaixo do balcão e o usaria se ficasse irritado com adolescentes boca dura. Apertou os olhos para a minha camiseta, que estava amassada, e dizia Peak Mediocrity, pico da mediocridade. Ele grunhiu: "Honestidade, gosto disso." "Obrigada." "Você é boa em seguir regras?" "Sou medíocre em... Tem algumas regras que você tem que seguir, por segurança. As outras eu deixo passar. Não me importo se você fumar maconha no carro ou chegar alguns minutos atrasada. Mas se a regra estiver escrita numa bandeira vermelha na caixa, você segue." Eu nem tinha aceitado o emprego ainda. Também me senti um pouco chamada na cara com os comentários dele sobre maconha no carro e alguns minutos atrasada. Embora, suponho, a camiseta Peak Mediocrity passasse uma certa vibe. Antes que eu pudesse perguntar sobre salário, horário ou essas regras de bandeira vermelha, ele pegou uma pizza do balcão, colocou nas minhas mãos e apontou para um molho de chaves na parede, dizendo para eu pegar o carro de entrega. O endereço ficava a poucos quarteirões dali. A nota vermelha na caixa de pizza dizia: "Feche os olhos ao chegar no endereço. Coloque a pizza dentro, na mesa. Não abra os olhos." Na mão dele havia uma nota de $50. Ele sustentou meu olhar, a nota estendida para mim. Olhei para ele, para a bandeira vermelha, para a nota. Peguei a nota. "Entendido", falei. "Olhos fechados quando chegar, sem problema." Acabou sendo um grande problema. O endereço era tão perto que eu nem precisava do carro de entrega. Mas peguei mesmo assim, porque ele disse que era difícil de encontrar. Mas o GPS do carro ajudaria. Mesmo assim, dei 3 voltas no quarteirão antes que a casa parecesse materializar do escuro, como se eu simplesmente tivesse ignorado antes. Não era grande, só uma casinha pequena encaixada no meio de um centro urbano, como se devesse ter sido demolida e substituída por prédios altos há séculos. Mas os donos nunca venderam. Caminhei pela entrada de cascalho até a porta da frente e coloquei uma venda nos olhos para ajudar a obedecer às instruções. Depois bati, mantendo os olhos fechados por baixo da venda. "Oi?", disse uma vozinha de criança quando a porta abriu. "Entrega de pizza", eu disse. "Ah, ótimo, obrigado." Esperei a criança pegar a pizza, mas ela ainda estava na minha mão. Franzi a testa. Você vai... Por que você está usando uma venda nos olhos?", perguntou a criança. Menino ou menina, eu não sabia dizer. A voz aguda parecia de uns 8 anos. "Porque eu quero", respondi. "Por quê? Segredo profissional. Você vai pegar essa pizza ou não? Você pode colocar na mesa?" Eu estava prestes a pedir para a criança simplesmente pegar, quando lembrei que colocar a pizza na mesa fazia parte das instruções. Considerei abrir os olhos e esquecer as regras. Mas eu estava sendo paga 50 pratas para segui-las, então disse: Tá. Você pode me dizer onde fica a mesa? É reto à sua frente." Quase tropecei ao entrar no degrau da porta, mas me segurei e avancei tateando desajeitadamente enquanto a criança ria e dizia: "Mais quente, mais frio, mais frio, mais quente, pegando fogo." E aí, quando bati numa parede: "Brincadeira, é a sua esquerda." "Não, esquerda ao contrário." Essa criança do cacete. Não tem ideia de como eu queria abrir os olhos. Parecia incrivelmente idiota mantê-los fechados o tempo todo. Finalmente encontrei a mesa do inferno e coloquei a pizza. Mas agora eu tinha perdido o senso de direção. Soltei um gemido interno ao me ouvir perguntar, tentando não deixar a irritação transparecer: "Qual é o caminho para a porta?" A criança deu risadinhas, mas tatear no escuro, com provocações constantes e pedidos para eu só dar uma espiadinha. Fiquei seriamente tentada, mas a essa altura era só uma batalha de vontades. Passei 5 minutos seguindo inutilmente as direções circulares da criança antes de me tocar e ir reto até bater numa parede,
Depois tatear ao longo dela até encontrar uma porta. A porta abriu para outro cômodo da casa. Eu sabia porque o carpete continuava lá dentro. E também pelo cheiro, que era azedo, podre. Só um cheiro foi o suficiente para eu fechar a porta e franzir o nariz. Continuei tateando pelas paredes e finalmente encontrei a porta para o ar fresco do lado de fora. Estava descendo quando... Espera, esqueci! Mamãe e papai mandaram dar gorjeta. Gorjeta! A ganância travou uma batalha contra o bom senso. Como todo mundo que me conhece pode imaginar, a ganância venceu com folga. Virei de volta e estendi a mão. Aqui, disse a criança. Senti uma nota amassada roçar meus dedos, mas ela caiu no chão. Ops, disse a criança enquanto eu xingava e me abaixava tateando. Peguei a nota, guardei rapidamente no bolso e tateei meu caminho para fora da casa. Tchau, disse a criança. Aproveite a pizza. Obrigado pela gorjeta, pequeno, eu disse. Depois me virei, dei vários passos antes de abrir os olhos para a rua e correr. Tirei a venda, pulei no carro e fiquei lá ofegante, me perguntando o que diabos tinha acontecido. A criança. No momento em que a criança deixou a grana cair, eu tinha me abaixado para pegar, tateando no carpete. Mas por uma fração de segundo, por reflexo, meus olhos se abriram por baixo da venda. Só o suficiente para eu ver por uma fresta na parte de baixo do pano. E eu tinha vislumbrado a nota amassada ao lado dos dedos peludos e do pé grande de um homem adulto. Não era uma criança de 7 ou 8 anos. Fechei os olhos enquanto a voz de criança saía daquele corpo adulto que fosse e dizia, ops, e fingi que ainda estava cega. Quando voltei para a pizzaria, finalmente chequei a nota amassada e era uma de 20. $70 no total e eu tinha gasto cerca de meia hora, embora tivesse parecido muito mais enquanto jogava pega-pega cego com aquela criança do cacete. Quer dizer, homem. O chefe disse, a próxima já está pronta para você, sem olhar do balcão onde sovava a massa, e eu fiquei lá parada, olhando para a pizza no balcão com o papelzinho em cima. Diante do meu silêncio prolongado, ele finalmente olhou e disse ríspido, você seguiu as regras, né? Sim, mais ou menos. Que porra é um mais ou menos? Ele me fuzilou com os olhos. Ou seguiu ou não seguiu. Essas regras, o que acontece se não seguir? Perguntei. Ele suspirou. Vai pra casa. Espera. Vai pra casa. Não posso ter funcionária que não segue instruções simples. Eu segui. É só uma pergunta. Só estou curiosa, sabe, por que regras tão estranhas? Por que você me mandou entregar uma pizza para uma criança pequena mantendo os olhos fechados? Em vez de responder, ele deu um suspiro longo, balançou a cabeça e disse, Dino, deixa eu te contar sobre a última entregadora de pizza que eu tive. Ela tinha uma entrega para um apartamento. Regra simples. A porta vai estar aberta. Deixe a pizza na mesinha de centro, não toque em nada. Não pegue nada. Mas ela pegou algo. Então, ela roubou? Eu disse. Desse apartamento? Pode-se dizer que sim. Ele pareceu um pouco abatido. Ela não quis. Mas foi assim que o cliente entendeu. Enfim, ela não trabalha mais aqui. O jeito que ele disse não trabalha mais aqui foi o mesmo que se diz meus pêsames. Eu ia perguntar mais, mas ele virou as costas bruscamente, pegou uma camiseta do cabide e me entregou. Seu uniforme, já que você resolveu ficar. É um extra grande. Mas camiseta larga deve ficar ok para uma moleca como você, né? Eu não sou moleca. As pessoas confundem minha falta de estilo com molecagem. Mas na verdade sou só muito preguiçosa para performar feminilidade. Puxei a camiseta oversized por cima da minha peak mediocrity e dava para caber 3 de mim ali dentro confortavelmente. O chefe deu um joinha e mentiu que eu estava ótima. Me entregou a próxima pizza e disse, é só prestar atenção nas bandeiras vermelhas. O pagamento é bom. Você pode durar bastante aqui, mas tem que seguir as regras. Olhei para a caixa de pizza. Em cima dela, havia uma bandeira vermelha com as instruções mais simples. A porta vai estar aberta. Deixe a pizza na mesinha de centro. Não toque em nada. Não pegue nada. O emprego que fez a garota anterior ser demitida? Desafio aceito. Principalmente por causa dos $100 que estavam na mão dele. E pelo fato do endereço ficar só a 15 minutos de carro. Enquanto dirigia,
tive tempo de refletir sobre minhas escolhas de vida. E sobre se aceitar esse emprego esquisito era mesmo uma boa ideia. Não que eu tivesse muitas opções, com o aluguel vencendo e meus pais dizendo que não podiam continuar me mandando dinheiro se eu não conseguisse manter um emprego. Se você está se perguntando por que alguém se chama Dinossauro, porque sim, esse é meu nome completo, Dino é apelido, é porque meus pais são hippies que acreditam que as crianças devem decidir suas próprias identidades e me perguntaram aos 4 anos o que eu queria ser chamada. Sinceramente, quando escolhi o nome Dinossauro, isso já deveria ter sido um sinal para meus pais de que eu não estou à altura de tomar minhas próprias decisões e viver com elas. E era nisso que eu estava pensando, nas minhas habilidades não tão estelares de tomar decisões, quando cheguei no endereço da nota, e era esse motel sinistro, onde todos os quartos estavam completamente escuros, exceto por uma única janela iluminada. Se eu fosse uma serial killer e fosse esconder um corpo num motel, seria nesse aqui. Por um breve momento, considerei embolsar os $100 e sumir. Simplesmente não entregar essa pizza e não voltar para o trabalho. Olhei para a nota. A porta vai estar aberta. Deixe a pizza na mesinha de centro. Não toque em nada. Não pegue nada. Ok, Dino, eu me disse. Vamos lá. Até você consegue seguir instruções tão simples. Saí do carro, peguei a pizza e subi as escadas escuras, os degraus de metal ecoando sob minhas botas. Caminhei pelo corredor contando os quartos, iluminando com a lanterna para ver os números porque, de novo, o lugar estava pitch black, exceto por aquela única janela iluminada. E claro que era aquela que batia com o endereço. Quarto 213. Bati. Ninguém respondeu. Eu sabia que devia entrar, mas estava irracionalmente, ou totalmente racional, nervosa. Depois de esperar alguns segundos, tentei a maçaneta e a porta abriu facilmente. Não estava preparada para o que havia dentro. Entrei no meu próprio apartamento. Não fazia sentido. Era o meu estúdiozinho de merda, exatamente como eu tinha deixado naquela manhã. No canto mais distante, minha cama desarrumada no chão, bem onde minhas expectativas costumam estar. Minha louça na pia da cozinha minúscula começando a feder, porque era o 3º dia evitando lavá-la. E eu podia e definitivamente iria empilhar mais. Ao lado da porta estava o lixo que esqueci de descer naquela manhã. Eu poderia descê-lo agora. Não toque em nada. Não pegue nada. Fiquei parada ali, segurando aquela caixa de pizza do inferno, olhando para o meu próprio apartamento. Era uma piada? Um teste? Um episódio delirante? Eu estava chapada? Tentei lembrar se estava chapada. Acho que não. Enteei, caminhei até a mesinha de centro com o prato da manhã ainda com migalhas e meia lata de energético. Coloquei a pizza no meio da bagunça e me afastei. E percebi, não era exatamente o meu apartamento. Parecido, mas não idêntico. Aquele era um prato diferente na mesinha de centro. Um prato branco genérico. Não o meu lascado que sempre uso e que comprei num brechó como parte de um conjunto. A louça na pia era parecida, mas não exatamente a minha. A mesinha de centro era da mesma marca, mas mais nova. Não aquela que peguei na rua de graça. Era como se alguém tivesse tirado uma foto do meu apartamento e recriado uma versão um pouco mais genérica. Mas não era a minha casa. Estranho. Sinistro. Eu tinha um monte de perguntas para o meu chefe, mas pelo menos eu sabia que não era realmente o meu lugar. Estava prestes a sair quando vi. E dessa vez, isso não era réplica. Era a urna com as cinzas do meu cachorro. Literalmente a única coisa no meu apartamento da qual eu gostava. Tudo que me restava da Daisy, com as mensagens escritas à mão por mim e meus irmãos dizendo adeus. Eu sabia de cor cada laço e curva da nossa caligrafia. Quem quer que fosse o cliente, tinha pegado essa urna do seu lugar sagrado. Bem, no armário de eletrônicos ao lado do roteador e do PlayStation. Olha, o apartamento é pequeno, mas era minha. Comecei a estender a mão, depois parei. Juro que ouvi um cachorro latir lá fora. Enfim, o latido foi distração suficiente para eu lembrar da bandeira vermelha. E será que eu realmente precisava daquela urna na minha prateleira? Quanto tempo ela ficaria lá? O resto da minha vida?
E a Daisy ainda se importava a essa altura? Não, claro que não. A Daisy, quando viva, teria dado uma cheirada e ignorado. Então, talvez fosse hora de prestar atenção na bandeira vermelha e sair dali. Talvez o latido fosse um sinal para deixar para lá. Então saí, fechei a porta do meu apartamento falso atrás de mim e desci as escadas de metal. Estava me aproximando do carro quando passos me fizeram erguer a cabeça. "Ei, garota!" disse uma voz rouca atrás de mim. Virei. A garota que me encarava usava uma camiseta com o mesmo logo da pizzaria que a minha. Tinha mais ou menos a minha idade, mas a pele dela tinha uma cor acinzentada, manchada. Ela definitivamente cheirava, mesmo de longe, como algo apodrecendo. No pescoço usava um colar gargantilha feito de algum material preto e espinhoso. Dino, né? Você pode durar mais que a última garota. Ela segurava algo na mão, a urna com as cinzas do meu cachorro. Mas quando ergueu, ela se desfocou e se desenrolou em algo preto e espinhoso. Parecia um colar parecido com o que ela usava. Ela piscou e disse: "Me faz um favor, já que você tem essa chance. Pega um uniforme do seu tamanho. Eu prefiro ficar bonita quando visto alguém novo. Ah, e nem sempre confie no chefe. Tem uma bandeira vermelha para ele também." Saí dali correndo. Agora estou sentada num estacionamento dentro do carro de entrega tentando decidir se volto para o trabalho. Obviamente preciso devolver o carro, mas além disso, devo simplesmente largar tudo? Ainda preciso de dinheiro para o aluguel, mas depois de conhecer a garota anterior, talvez voltar para casa dos meus pais seja a melhor opção. Talvez eu faça só mais uma entrega. Se eu não atualizar, pode ser que eu esteja dizendo oi para Daisy mais cedo do que previsto.